os elementos foram para o presídio, quando nós voltamos, trouxemos eles uns 3, 4 dias depois, eles voltaram todo marcado. Mas não foi a polícia que bateu neles. Os próprios marginais que estavam no presídio com ele, né? Então, os próprios marginais não aceitaram aquele tipo de conduta, né, dos marginais. Até porque o marginal tem família, tem filho, né? Então, o marginal respeita a criança também, né? Então, o marginal, embora ele seja marginal, ele tem uma ética, né? Coube a mim, né, a difícil tarefa de colher o depoimento daquela mãe, né? Foi uma coisa difícil, foi o depoimento mais difícil que eu tomei na minha vida. Já tínhamos tentado contato dias após, né, a morte do João Hélio. Ela não tinha condição psicológica e adiamos até que a família, ou seja, o marido dela, né, e o cunhado eu não me lembro o nome dele, não lembro. O pai é o Gelson. Ele marcou com a gente e nós fomos. Ela estava numa residência. E quando nós chegamos, era fora da delegacia, nós quisemos preservar, né, a intimidade daquela senhora e ninguém queria entrar na casa. Ninguém queria ser o primeiro. Então, eu falei, já que ninguém entra... E minhas primeiras palavras foi pedir desculpa, né? Pedir desculpa porque eu falei para ela, 99% era a vida do filho dela. Mas como nós não podíamos trazer a vida do filho dela, nós íamos fazer 1%, era não deixar impune. E fomos lá, eu, doutor Hércules, doutor Capote, doutor Palácio e o promotor doutor Márcio. Uma coisa assim que, sabe, é como se tivesse todo mundo entorpecido, né? Eu, quando sentei, que eu abri o notebook, né, para preparar para tomar a declaração, eu não tinha coragem de olhar para ela. Ela estava sentada à minha esquerda no sofá, né, a Rosa Cristina, sentada, dopada. Eu me senti mal a ponto de pedir a água, né? E a empregada da casa me levou até a cozinha. Eu fiquei sentado, né, suspirando para me recompor, para começar, né, a declaração. Mas foi, sabe, ali foi a gente tinha nem cabeça para perguntar a ela as coisas que, de fato, nós queríamos perguntar, entendeu? E teve muita emoção naquele depoimento, entendeu? O depoimento foi parado muitas vezes, foi muito difícil tomar aquele depoimento. Foi o depoimento mais difícil da minha vida. Olha, esse pessoal não invadiram a delegacia e não fizeram coisa maior porque a repressão foi tão grande, então teve que ter uma segurança maior. E, por outro lado, até por pessoas influentes na época que não fizeram alguma coisa até por causa da imprensa. E a imprensa estava junto, tinha defensor público ali também, naquela, para até proteger os autores, entendeu? Mas que a revolta, inclusive, chegavam até a gente, entendeu? Por nós não deixarmos que acontecesse assim, um linchamento, uma invasão. Nós fizemos uma perícia, e não foi uma reconstrução, porque no primeiro dia nós fizemos uma perícia do local. Depois nós tínhamos as testemunhas, nós tínhamos as partes técnicas. Nós precisávamos fazer o quê? Uma complementação da primeira perícia. Nós conseguimos fazer um engarrafamento geral naquela área e eu nunca vi isso na minha vida. Ninguém reclamava, ninguém buzinava, todo mundo ficou parado, né? E o que acontece? À medida que nós avançávamos com a perícia, aonde a gente passava, a equipe da polícia era aplaudida, entendeu? Nós fomos de Oswaldo Cruz a Cascadura, né? É um percurso bem grande, né? São 7 quilômetros. Fizemos parando, medições, tudo isso, e ninguém buzinou 1 minuto. Nós fechamos o trânsito, paramos o trânsito completo, entendeu? Isso aí foi um fenômeno que foi muito comentado. E as pessoas vinham para a porta
Os passageiros de ônibus, carros, saíam de cá e aplaudiam, né, a polícia. Deixou uma marca profunda em todos os profissionais que trabalharam nisso. Não só policiais, não. Entendeu? Repórter, todas as pessoas. As pessoas choravam na delegacia. Eu fui chamado do judiciário, a juíza queria conversar comigo sobre o caso, a juíza chorou, entendeu? Os promotores choraram, entendeu? Então isso aí foi um troço, marcou muitas pessoas. Esse caso foi um caso que marcou, foi um divisor de água numa relação polícia e imprensa, né? Porque eu chamei os repórteres, eu falei, olha só, os laudos vocês não vão ter acesso, o garoto está assim, 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 vocês sabem, vocês não vão divulgar. E foi bacana porque houve uma ética, houve um respeito, né? Isso, para mim, o maior respeito foi a imprensa respeitar a família, né, da vítima, né? Foi bacana, entendeu? Então, só tenho que agradecer a todos os profissionais que trabalham nisso. Eu nunca tinha visto isso. E a fúria, né? A fúria dos populares, né? Quando eles estiveram na delegacia lá várias vezes. Eles que eu digo é o Carlos Roberto, o Carlos Eduardo, o Tiago, o Ezequiel e o Diego, né? Quando eles eram trazidos para alguma diligência que nós íamos fazer, a fúria teve uma ocasião que nós tememos até pelo pior. Nós vivíamos tensão, porque a toda hora o telefone tocava, era uma pessoa dizendo assim, ó, vou explodir a delegacia, vou jogar uma granada aí, entendeu? Então a gente tinha que fazer nosso trabalho, pedir proteção, não só para a gente, para eles, como para os profissionais de imprensa. A delegacia era cercada, né? A delegacia teve que parar, né? Só sobre esse caso. Ficou tudo parado. Praticamente a gente não atendia ninguém na delegacia. A demanda era só esse caso. Eles foram identificados, todos, em 48 horas, presos em 72 horas. O inquérito foi relatado com todas as peças técnicas em 15 dias. Entregue à justiça. O Diego confessa, o Ezequiel confessa, o Tiago e o Carlos Eduardo confessam que foram com eles, levaram eles até a abordagem, mas o Carlos Eduardo nega. Mas nós provamos tecnicamente e através de testemunha, reconhecimento que ele estava no local e ele foi o piloto do carro. A história deles era para depenar o carro. Eles estavam roubando o carro para depenar, para arrumar um dinheiro em cima de peças de carro. A doutora juíza prolatou a sentença. E, por sinal, muito bem feita.